Pronto, pessoal, dando continuidade aqui às nossas atividades da tarde, né? Vamos contar com a presença da Jaqueline França, né? Ela que tem bacharelado em psicologia, é psicóloga, né? Especialista em terapia cognitiva. Ela também tem formação avançada em intervenção comportamental com indivíduos diagnosticados com o transtorno do espectro do autismo, né? E é a preceptora do ambulatório de autismo Maria Tereza, da Faculdade Nobre, né? Jaqueline, que eu tive o prazer de compartilhar momentos na prática, né? E que é muito querida por nós, né? Tem um carinho muito grande por essa profissional que vem fazendo um trabalho muito bonito na região de Feira, né? E que hoje, né, está cedendo um espaço na sua agenda para falar um pouquinho com a gente, né, sobre a importância da psicologia no trabalho com crianças autistas. Deixa eu compartilhar aqui a telinha dela. Já que boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer o convite. Com muita luta, mas no final deu certo. Sim. Espero que eu possa contribuir aí um pouquinho sobre essa área que eu sou apaixonada. Muito bom ter você aqui com a gente. Pode ficar à vontade. Deixa eu compartilhar aqui sua tela. E controle meu tempo aí, que eu gosto de falar, viu? Então, se deixar aqui, vai até 18 horas eu conversando. Tá bom. Então, né, falar sobre o trabalho de crianças autistas é um prazer. Eu sempre gosto quando me convidam, né, para falar. E eu acredito muito da importância da gente sinalizar da necessidade do profissional de psicologia no trabalho com essas crianças. Então, vou tentar abordar aqui, né, de maneira bem clara e sucinta, como é que funciona esse trabalho, até na ideia de psicoeducar mesmo, né? Muitas pessoas, elas às vezes desacreditam ou não colocam tanta credibilidade no trabalho de psicologia com as crianças autistas, então a ideia é que a gente possa aí compartilhar o máximo de informações. Como os meninos já me apresentaram, né, então eu sou Jaqueline França, especializada em autismo, então tem um tempinho aí que eu trabalho com esse público, trabalho tanto na clínica como no ambulatório de autismo da Faculdade Nobre. Atualmente lá não está tendo atendimento, então eu estou me dedicada apenas para o atendimento clínico, certo? A primeira pergunta, né, e até para iniciar aqui, é falar como a psicologia pode trabalhar com crianças autistas, né? E aí, quando eu montei essa frase, eu pensei em uma pergunta que uma vez um pai me fez, e acho que muitos de vocês podem se questionar da mesma forma, como é que uma psicóloga vai atender uma criança, ela vai conversar com ele? Quando a criança é muito pequenininha, o que essa psicóloga vai fazer com ele? Então, se fala muito sobre isso. Peraí, como é que essa psicóloga ela vai intervir ali dentro do trabalho de criança autista? E aqui eu quero deixar claro para vocês um mundo de possibilidades que o psicólogo ele pode ter e que muitas vezes não é enxergada, e a importância da gente psicoeducar pais, estudantes e profissionais, da importância desse profissional no trabalho com esse público, tá? Existem alguns autores, né, que eles descrevem aí a necessidade da intervenção e principalmente a necessidade dessa intervenção de maneira multidisciplinar. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que o trabalho com crianças autistas é importante que seja feito por diversos profissionais. Eu sempre gosto de falar que quando a gente fala desse trabalho multidisciplinar, a gente sempre precisa avaliar a necessidade de cada criança. Existem crianças que a gente vai perceber ali que precisa de vários profissionais. Então, ela precisa de físio, ela precisa de TO, ela precisa de psico, ela precisa de fono, mas existem crianças que não. Eu tenho um olhar muito cuidadoso para olhar ali aquele sujeito de maneira particular, né, individualizada. Então, existem crianças que sim, né, vão precisar de um trabalho multi, assim, mais geral, e existem crianças que não, que depende muito ali das necessidades dela, tá? Outro ponto importante, né, quando a gente fala desse trabalho com essas crianças, e a gente está falando de crianças atípicas, né, a gente precisa primeiro entender o desenvolvimento, né, o desenvolvimento infantil de maneira geral. O que tem lá no desenvolvimento infantil? Que quando eu recebo ali minha criança, né, que tem uma suspeita de diagnóstico, eu posso perceber, isso aqui não está caminhando tão bem, essa aqui ela ainda não desenvolveu. E conseguir identificar ali as áreas que estão comprometidas dela, eu preciso primeiro saber o que dentro do desenvolvimento infantil é base e qualquer criança dentro daquela faixa etária precisa atingir.
E aí fica mais fácil para eu conseguir entender esse desenvolvimento atípico. Então, eu preciso primeiro conhecer o desenvolvimento típico, para depois eu conhecer o desenvolvimento atípico. Então, fica melhor aí para trabalhar. Outro ponto importante é que quando a gente fala de autismo, consideramos um mundo de estudos aí que estamos tendo, né? E eu digo pesquisas científicas dentro dessa área. Então, é importante que o profissional que trabalhe com essa área, ele busque sempre se atualizar. Tem sempre algo novo a ser considerado, né? E aí, diante dessas novas pesquisas, esse psicólogo ele vai atualizando e buscando o melhor ali para a criança que ele está atendendo e para essa família, tá? E aí, diante disso, ele consegue aí adequar, né, propostas terapêuticas, pensando sempre na individualidade daquele sujeito, tá? E aí, quando se fala no trabalho de psicologia, né, normalmente eu percebo que ou os pais consideram a ideia da cognição, né, de trabalhar essa parte mais cognitiva, ou consideram a ideia de trabalhar a parte comportamental. E aqui eu coloquei um leque para vocês na ideia da gente ter uma noção de maneira mais ampla sobre o trabalho da psicologia. Então, a gente pode sim trabalhar com cognição, a gente pode trabalhar com a linha comportamental, a gente pode trabalhar com aspectos emocionais, de regulação emocional, de identificação e nomeação das emoções, né, do autocontrole, que também entra na questão comportamental. Posso trabalhar habilidades motoras, que muitas vezes estão relacionadas às habilidades cognitivas, e também posso trabalhar as habilidades sensoriais, né? E aí eu entro nas habilidades sensoriais específicas e entro também aí pensando na seletividade alimentar. Então, um mundo de possibilidades, aí a psicologia, ela consegue intervir. Muitas vezes, né, dentro desse mundo aí que eu falei para vocês, a gente vai precisar da parceria de outros profissionais. Lembra que eu falei lá que o trabalho com psicologia, ele é multi? Então, multi, que eu digo, não precisa ser todos os profissionais, mas existem profissionais ali específicos daquela criança que eu vou precisar fechar uma parceria. Então, se é uma criança que tem seletividade alimentar, eu preciso fechar uma parceria com o Nutri, eu preciso fechar uma parceria com o TO. De que maneira você está trabalhando? Como é que a gente pode alinhar aí esse trabalho, né? Visando aí o melhor para aquela criança. Então, acaba sendo um trabalho muito de parceria e a psicologia, ela consegue caminhar aí por várias atuações, tá? E aí a primeira pergunta, né, que eu escuto muito, e as pessoas me perguntam, quando levar o psicólogo infantil, né? Minha fala, a maioria das vezes se você percebe que essa criança tem alguma coisa ali que está chamando sua atenção, você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, com qualquer habilidade ali dela, ou ela demorou de falar, ou ela não olha nos olhos, ou ela não responde a ser chamada, qualquer coisa que te dê indícios de que alguma coisa não está caminhando tão bem, é interessante que de imediato você procure um psicólogo para que ele possa ou confirmar ou descartar ali as hipóteses que foram apresentadas por essa criança, tá? E aí a segunda questão tem uma idade específica? Quando a criança chega àquela idade, eu posso levar? Não tem uma idade específica. Quando a criança, né, ela passa ali a crescer, né, pensando aí no aspecto do desenvolvimento, a gente vai perceber ali que ela começa a deixar claro alguns aspectos no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, que ou ela está garantindo ou ela está demorando para garantir. Então, ali já é um alerta, né, e a gente chama dos sinais. Então, vamos pensar, uma criança que é muito pequenininha, que demonstra uma resistência muito grande, uma criança que é muito pequenininha, que o pai chama, ela não olha, uma criança pequenininha que já começa com comportamentos autoagressivos. Então, assim, não tem uma idade específica, tá? E aí, normalmente, eu vou falar para vocês, dentro da minha prática, a criança mais nova que eu atendi, ela tinha 1 ano e meio de idade. Então, para vocês entenderem aí que bem pequenininha a gente já consegue identificar e já consegue intervir com essas crianças. E aí isso entra em um ponto muito importante, que é a questão da intervenção precoce. A intervenção precoce, ela considera essa intervenção até os 5, 6 anos de idade. Então, quanto mais intervenção a gente oferece para essa criança, melhor para o seu desenvolvimento. A gente não está falando que a criança está se desenvolvendo a nível cerebral. Se a gente consegue oferecer o máximo de estímulos para essa criança, né? Pensando aí até mesmo no processo de neuroplasticidade, essa criança ela tem mais chances de desenvolver aquela habilidade, tá? Mas a gente sempre precisa considerar a individualidade desse sujeito. Cada um aí vai responder de maneira muito específica, tá bom?
E aí vocês podem perguntar, mas vem cá, Jaqueline, mas o que pode ser trabalhado? Um número de coisas. Então, eu posso trabalhar lá habilidades cognitivas, uma criança que tem dificuldade atencional, uma criança que tem dificuldade de memória. Eu posso trabalhar com a criança aspectos voltados para a linguagem. Muitas pessoas acham que não, mas o psicólogo trabalha, assim, com aspectos voltados à linguagem. Então, eu posso trabalhar com essa criança a comunicação, posso trabalhar com essa criança habilidades comportamentais, de autorregulação, de autocontrole, enfim. Tem um mundo de possibilidades aí a nível de intervenção, tá? E aí vem outra questão, né? Qual a melhor intervenção, né? Você falou de que tem muitos estudos, você falou que é uma área que é muito estudada. Existe uma intervenção que é melhor, que é adequada, que é 100% eficaz? E aí eu digo para vocês, isso eu vou falar enquanto profissional, né? Dentro do que eu olho com relação, dentro do que eu considero com relação à intervenção. Eu acredito que quando a gente fala de intervenção e com autismo, a gente precisa ter um cuidado. Hoje, eu até falei com a mãe na sexta, hoje o autismo é algo perigoso, porque o que tem de profissional, né, tentando trabalhar com autismo, não visando a qualidade de vida desse sujeito, mas visando o retorno que esse investimento financeiro ele dá, não está no gibi, né? Então, a gente precisa sempre olhar para a individualidade daquele sujeito. Eu preciso sempre focar o que eu quero ali que ele desenvolva. O que é prioridade para mim, né? O que é prioridade para essa família, né? O que é prioridade para essa família? Essa criança, ela tem pré-habilidades para conseguir. Às vezes, o pai quer que essa criança fale. Mas, peraí, ele tem pré-habilidades da fala. Então, assim, eu preciso me conectar com que essa criança tem de habilidade, o que essa criança não tem de habilidade, para eu entender qual é a melhor intervenção para ela, né? Então, eu vou pegar lá as habilidades fortes que ela tem para melhorar as habilidades fracas. Então, se eu consigo entender essa criança, se eu consigo entender o funcionamento dela, né? De que maneira ela funciona, o que eu preciso trabalhar, eu consigo identificar a melhor intervenção. Então, normalmente, quando o pai vem, você trabalha com intervenção tal? Trabalho, mas quando chega na avaliação, eu explico que não necessariamente eu vou trabalhar com aquela intervenção, que não necessariamente eu vou ser rígida diante daquela intervenção, que eu vou fazer as adaptações necessárias, que eu vou avaliar qual é a melhor intervenção para aquela criança. Então, tudo depende da criança. Se eu vou trabalhar com a intervenção mais naturalista, se eu vou trabalhar com a TCC, se eu vou trabalhar com a ABA, não sei. Quem vai me dizer é a criança, né? Dentro do que ela se apresenta, dentro do que ela mostra, e aí eu consigo trazer ali... eu consigo trazer ali, né, e observar o que eu vou colocar como intervenção para ela. Uma outra questão é como desenvolver um PEI, né, que é um plano individualizado. Como é que eu vou desenvolver esse PEI, né? Como é que eu vou desenvolver esse plano ali de intervenção para essa criança? É um plano que eu sempre tento colocar os objetivos dos pais, então eu coloco lá um esqueminha, né, como se fosse um prontuáriozinho. O que esse pai tem como objetivo? Ele quer que ele birre menos, ele quer, porque normalmente os pais utilizam uma fala mais diretiva, né? Jaque, eu quero que ele pare de birrar, eu quero que ele aprenda a se comunicar comigo, eu quero que ele aprenda a falar, eu quero que ele tenha controle emocional. Os pais normalmente mandam as informações mais gerais. E aí, dentro dessas informações mais gerais, eu vou checar com a criança, né, esses objetivos aqui dos pais e vou desenvolver os meus objetivos, né? Então, muitas vezes, quando o pai ele vem com objetivo, eu tento trabalhar com o que ele traz como objetivo e o que eu observo como objetivo. Ou, quando o pai traz algo que é objetivo central, vamos pensar, eu quero que a criança aprenda ali a regulação emocional. Mas para a criança ter um controle emocional, ela precisa de algumas pré-habilidades. Essa criança precisa reconhecer as emoções, ela precisa nomear as emoções, ela precisa reconhecer a emoção nela, nível de expressão facial, ela precisa reconhecer no outro. Então, assim, tem todo um aspecto ali envolvido antes da criança desenvolver aquela habilidade. Então, a partir disso, eu consigo desenvolver o que vai precisar ser feito para que eu coloque em prática essa criança consiga desenvolver ali todas aquelas habilidades ali que eu e os pais estão buscando. E aí, quando eu falo de autismo, né, e de intervenção, eu acho que é uma coisa que eu tenho buscado muito hoje no atendimento infantil, é visar o brincar no TEA, né? Eu acho que muitos profissionais, eles acabam se perdendo com relação a isso. Não sei o que passa na cabeça, mas assim, eu acho que um olhar que eu tenho muito, um cuidado que eu tenho é pensar ali que é uma criança, independente do diagnóstico, sabe? O diagnóstico, ele precisa ser
ser visto como uma bússola, né? Como um norte, um mapa. Peraí, então ele tem autismo, como é que eu posso ali considerar, né, as particularidades dele? Como é que eu posso pensar uma intervenção ali que eu consiga atingir habilidades ali que ele tem dificuldade? Mas não pensar que ali tem um diagnóstico e pronto, acabou. Não, eu preciso enxergar além desse diagnóstico. E aí a via de intervenção que eu utilizo com esse público é o brincar, né? Eu tento buscar com que o atendimento ele seja o mais lúdico possível, o mais divertido possível. Tanto que normalmente, né, na primeira sessão, eu sempre falo para os pais, né? Ó, primeiro atendimento com a criança é criação de vínculo, tá? Não existe essa que criação de vínculo é só com criança com desenvolvimento típico, com desenvolvimento atípico também. Gente, ela é uma criança, né? Então, eu preciso me conectar. Como assim? Eu já vou chegar cobrando uma criança alguma habilidade, se eu nem conseguir me conectar com ela, se eu nem sei o que ela gosta dentro da minha sala, se eu nem sei como é que eu posso criar estratégias ali a nível de comunicação, a nível de relação. Então, o primeiro passo é se conectar e ir pela via da estimulação do brincar. Então, mediante como essa criança brinca, eu vou ali intervindo. Por exemplo, uma criança que não consegue pedir para ir no banheiro, que tem resistência para ir no banheiro, né? E aí eu posso utilizar o que ela está brincando para estimular, né? Então, já cheguei a trabalhar com criança que ela estava brincando com as bonecas, eu peguei um vasinho sanitário e todas as vezes que eu perguntava para ela se ela queria fazer xixi, ela entrava em vários comportamentos inadequados. Não quero. Então, ela entrava nesse processo ali, gritando, e no início de uma birra, porque eu sinalizava ali, porque eu perguntava para ela se ela queria ir no banheiro. E aí, para vocês entenderem como brincar é coisa séria e como a estimulação precisa ser feita através do brincar, né? É claro que existem crianças que a gente vai trabalhar numa linha mais específica, mas a gente precisa ter um manejo, um cuidado muito grande com esse público. E aí, nesse momento, eu fui falando. Aí eu perguntava pra boneca, fulaninha, você quer fazer xixi? Aí eu mudava a voz e falava, não quero. E eu fui fazendo esse processo. E ela reclamando, e eu insistindo. Quando chegou, acho que na terceira sessão, mais ou menos, dentro desse processo, e aí entra uma questão importante, porque no atendimento com criança autista, existem algumas regrinhas básicas, né? Então, eu preciso de constância, eu preciso de repetição e eu preciso de paciência. Então, não necessariamente essa criança vai te responder no primeiro momento. Então, você vai ter que fazer 3 semanas, tem criança que vai precisar fazer 1 mês, tem criança que vai ter que repetir 50 vezes. Então, depende muito da criança. Então, a ideia é que tenha constância e repetição dentro dessa intervenção. E aí, na terceira semana, mais ou menos, eu peguei e fiz com a bonequinha, né? Fulaninha, você quer ir no banheiro? Aí eu botava para ela responder, né? Não quero. Aí eu fui e perguntei a ela, fulaninha, você quer ir no banheiro? Aí ela olhou para mim, não quero. Então, eu consegui transferir o que eu estava fazendo com a boneca para a comunicação com ela. Então, o que foi ali que ela entendeu? Quando eu não quero, eu não preciso gritar. Às vezes, a via que a gente vai utilizar com criança precisa ser olhada dentro do que ela apresenta. E eu preciso variar e adaptar para que eu consiga atingir aquele objetivo. Então, eu falar para ela, fulaninha, quando você quiser ir no banheiro, é só você falar que não quer, talvez não surta efeito. Eu vou precisar adaptar a forma como eu estou fazendo para que eu consiga ter uma efetividade com essa criança. E aí, o que foi que eu fiz? Fui fazendo esse processo, na terceira semana, agora ela já parou. Então, até hoje, né, quando a gente pergunta ela, você quer ir no banheiro? Ela fala, não quero, né? E aí, dentro disso, ela conseguiu aí avançar essa habilidade. Mas só para entrar nessa questão, né, que brincar é coisa séria, e no atendimento infantil a gente utiliza a via do brincar. E aí vem uma questão, né? Por que motiva uma brincadeira com brinquedos variados, né, e flexíveis são importantes para a aprendizagem? E aí a gente vai ver aqui, né, que quando a gente fala de desenvolvimento típico, né, uma criança que não está dentro do espectro, o brincar dela ali promove inúmeros benefícios, né? Então, assim, é uma criança que consegue variar, é uma criança extremamente flexível, é uma criança que consegue brincar de maneira funcional e simbólica, que a gente vai ver lá na frente. Então, assim, a conexão com o brinquedo consegue promover inúmeros benefícios para aquela criança, de explorar, de brincar, de inovar, de inventar. Mas aí, quando a gente fala, né, e assim, o que acontece no autismo? Como é que se dá esse brincar? E aí, falando de maneira geral, a gente vai descobrir que as brincadeiras com eles são muito repetitivas, então eles brincam normalmente da mesma forma, né? Ou então eles brincam de maneira muito peculiar, né? Eles não brincam com a função desse brinquedo. Então, eles pegam o carrinho lá, vira a rodinha e gira.
Ou então eles pegam um carrinho, eles chegam aí para um lado e para o outro, mas eles ficam focados na rodinha, né? Olha a rodinha indo para um lado, olha a rodinha indo para o outro. Ou se tem algum brinquedo de girar, a proposta do brinquedo não é feita, porque eles ficam no movimento ali repetitivo de girar. Enfim, dentre outros itens aí que eles normalmente utilizam de maneira repetitiva e não funcional, né? A maioria das crianças pequenas varia suas rotinas de brincadeira. Então, assim, quando é muito pequenininha, ainda tem essa possibilidade. E uma questão muito importante também, quando a gente fala dos sinais, quando essa criança ela vai ficando mais velha, os sinais ficam mais evidentes, né? Então, por isso a importância da gente intervir o quanto mais cedo. Isso não quer dizer que a criança não vai apresentar ali algum sinal de autismo com intervenção muito intensiva, mas a gente sabe dos resultados significativos e positivos quando a criança ela começa a intervenção muito novinha. As crianças com autismo também gostam de brincar com brinquedos e brincam com uma enorme variedade de objetos. Então, essas crianças, normalmente, elas chegam a brincar e, às vezes, um problema que a gente tem com a criança, com diagnóstico, é que ela não consegue focar naquela brincadeira. Então, ela troca tanto que ela não consegue aprender ali a proposta daquele brinquedo, né, diante de tantas trocas. Então, o que a gente favorece? A gente favorece com que eu consiga permanecer com ela, com aquele brinquedo, e consiga variar com aquele brinquedo. Então, se eu tenho lá, né, um brinquedinho que ela joga a bola, ela tem que bater, eu posso bater inicialmente com o martelo, aí eu já tiro o martelo, boto para ela bater com a mão, aí eu já tiro a possibilidade da mão, eu já troco com ela, agora é minha vez, agora é sua vez, bato com ela. As bolas são colocadas com cores pareadas, então vermelho com o negocinho de colocar vermelho, amarelo com amarelo, eu já mudo, falo, coloca esse no vermelho, esse no amarelo, esse no verde, ou peço a cor. A proposta das intervenções precisam ser variadas e flexíveis, tá? Porque se eu tenho uma criança que tem um comportamento rígido, que tem um comportamento repetitivo e que tem uma inflexibilidade muito grande, eu preciso fazer com que o meu atendimento seja o mais dinâmico possível, para que eu consiga aí atingir todas as habilidades que eu quero para ela, tá? E aí uma grande questão, né? Às vezes a gente pergunta pro pai, mas me diga, seu filho brinca? Ele brinca com carrinho, ele brinca com tal coisa, mas como é que ele brinca? Né? Não é só a criança ter contato com o brinquedo, mas a funcionalidade que ele dá para aquele brinquedo. Então, ele pega um carrinho, ele sabe trazer, ele fazer o movimento do carrinho, ele sabe emitir som desse carrinho. Como é o brincar dessa criança? Esse brincar diz muito, né? Então, por isso que é importante a gente identificar para a gente poder avaliar e intervir, certo? Quando eu falei para vocês do brincar, né? Eu fui trazendo aí o brincar funcional e simbólico anteriormente, que é uma questão também que a gente avalia, né? Então, o brincar funcional foi como eu falei para vocês. Então, a criança, ela pega a boneca ali, brinca com a função da boneca, ela pega o carrinho, ela brinca com a função do carrinho. Qual é a função do carrinho? Não é você ir andar pela pista, subir, descer e tudo mais, fazer uma curva, enfim, criar ali dentro da brincadeira daquele carrinho, pronto. O brincar funcional. A criança dá função àquele brinquedo ali, que está sendo ali utilizado. E o brincar simbólico é quando essa criança consegue trazer ali o faz de conta para esse brincar. Essa criança consegue utilizar aquele item ali de maneira simbólica. Então, vamos lá pensar. Então, a criança está lá brincando com a boneca, ela não tem colher. Ela pega qualquer tipo de item, ela finge que é a colher. Ela tá quer cantar, quer brincar de quer brincar de contar, ela pega ali um controle, finge que ela tá falando. Ela tá brincando ali com as bonequinhas, ela começa a criar a fala das bonequinhas. Então, existe essa diferença, né? Do brincar que é funcional com brincar que é simbólico. Então, como eu falei para vocês, a gente vai na vida estimular essas duas habilidades aí com crianças com TEA. E aí, né? Por que é um problema o brincar das crianças autistas? Porque existe baixas oportunidades de aprendizado, já que essa criança ela apresenta o mesmo tipo de comportamento. É um comportamento repetitivo, não há variação, não há flexibilidade. Então, essa criança aprende menos porque ela está fazendo ali aquele mesmo movimento.
A criança, quando ela se engaja nesse tipo de proposta, ela tem muita dificuldade em imitar, né? Ficou errado aqui. Em imitar os outros. Então, assim, ela sempre apresenta aquele movimento. Quando eu tento ali fazer um movimento de imitação, ela não consegue corresponder. Mas é uma habilidade que também é ensinada. Brincar sozinho limita significativamente as oportunidades da criança aprender, que é o que eu falei para vocês, né? Da baixa oportunidade mesmo aí de aprendizado. E aí, como brincar, né? Então, você falou, Jaque, que a via que você utiliza para brincar, a via que você utiliza para estimulação é o brincar, né? Como eu falei para vocês, existem algumas intervenções que são mais específicas, mas a via mesmo geral é a brincadeira, né? É algo que seja ali divertido e prazeroso. Precisa ser. Né, o atendimento ele não pode ser aversivo, até porque a partir do momento que essa criança ela gosta, que ela está engajada, eu aumento o nível ali de motivação e aí essa criança consegue adquirir ali todas as habilidades, tá? O primeiro ponto, quando a gente fala, né, de estimulação, a gente precisa identificar qual é o interesse dessa criança, nessa linha de interesse, o que é que ela gosta, né? O que é que é do interesse dela? Isso é um dado super importante para falar para vocês, que aí eu entro na questão da individualidade, né? A gente fala muito de trabalhar dentro do interesse da criança. Mas existem casos que a gente não pode trabalhar com o que essa criança gosta, né? Estou com uma criança agora mesmo que ele gosta muito de instrumentos musicais. Então, assim, ele tem um brincar funcional e simbólico, nota 10. Mas trabalhar dentro do interesse dele é um problema. Por quê? Porque eu não consigo acessar ele. Toda vez que ele se engaja dentro do brinquedo, dentro da proposta que ele gosta, é muito mais difícil de acessar, é muito mais difícil de variar, é muito mais difícil de estabelecer uma estimulação com ele. Ele se engaja de uma maneira que você não consegue acessá-lo de diversas formas. Vocês lembram que eu falei lá atrás a importância da gente olhar a individualidade dessa criança? O importante da gente olhar não apenas o diagnóstico, mas além do diagnóstico, isso entra nessa questão. Então, eu preciso ter um cuidado com essa criança que eu estou ali atendendo. E aí, nesse caso, a gente quer que eu faça tudo que envolve músicas, tudo que ele pode criar a nível. Por exemplo, ele não tem aquela... esqueci o termo de batedeira, né? Enfim, aquele instrumentozinho de bater, sem ser o instrumento em si, aquele pauzinho, né? E aí, por exemplo, um lápis, para ele é um item que pode ser utilizado nesse momento, então eu faço a retirada. Qualquer coisa semelhante a isso, eu faço a retirada. E incrível como a criança começa a responder, né? Então, assim, uma criança que não era possível trabalhar por conta desse interesse, esse hiperfoco nos itens, quando a gente faz a retirada, a gente consegue trabalhar, tá? Então, a grande questão aí é se olhar individualizado. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar dentro do interesse da criança, em alguns momentos a gente não vai trabalhar com o que ela gosta. A gente vai aumentar esse repertório aí de gostos para a gente conseguir intervir, tá? Quais as oportunidades que eu posso favorecer para acessá-la, né? Então, muitas vezes ali, se é uma criança que tem um item que ela gosta, eu posso favorecer ali alguma forma de tentar brincar com ela, de imitar o comportamento que ela está apresentando, né? De tocar nela, de criar o vínculo. Se a criança oferece oportunidade, se ela não oferece, eu vou criar oportunidade para acessar ela, tá? Quais as oportunidades que a criança me dá? Uma criança que troca comigo, uma criança que não, que ela fica ali no cantinho dela e ela não permite. Então, assim, diante do funcionamento dela, eu vou buscar ali a melhor intervenção para ela, né? A via de intervir com ela. É uma criança que estabelece contato visual, então eu chamo ela responde, né? Ou não, ela não responde. E o contato visual ainda tem uma questão muito importante. A criança responde, beleza, mas ela mantém contato visual durante a comunicação, porque às vezes os pais chegam no atendimento e falam assim, olha, mas ela olha nos olhos. Ok, pai, mas ela estabelece comunicação através do contato visual? Não, então a gente precisa trabalhar, tá? Imitação, né? Se a gente for parar a pensar, crianças muito pequenininhas aí, 8 meses, 6 meses, 9 meses, já imita. Então, se é uma criança que tá ali naquela determinada idade e não imita, a gente vai precisar ensinar o imitar. A gente também estimula o comportamento de ouvinte. Isso aqui eu posso estimular. Isso aqui eu tô falando para vocês a nível de estimulação nas brincadeiras, tá? Existe a estimulação específica? Existe. Mas aqui eu tô trazendo dentro das brincadeiras. Então, imitação, ela tá brincando com um bonequinho de balançar. Eu vou lá, imito o balanço do bonequinho dela, depois eu boto na cabeça, puf, caiu.
Ou então eu pego o bonequinho, ela tá mexendo e falo, eu vou dar um beijinho, dou um beijinho. Ela imita esse comportamento, então aí eu utilizei a imitação tanto de ação quanto de objetos. Comportamento de ouvinte, que nada mais é que obediência de comandos, né? A gente fala aí da linguagem receptiva e da linguagem expressiva. Linguagem receptiva seria esse comportamento de ouvinte no qual a criança entende o que esse sujeito está falando e segue ali o que o sujeito está falando, né? Tem esse entendimento. E a linguagem expressiva seria essa questão de expressar ali algo que está sendo, que ela quer, ou que está sendo ali solicitado, tá? Então, o comportamento de ouvinte nada mais é que seria essa obediência de comandos. Coloca aqui, me dá pra tia Jaque? Vamos guardar? Fecha, abre. Então, seria essa ideia aí da criança obedecer alguns comandos. Nomeação, que aí tem um mundo de possibilidades. Então, a criança nomear algum item, a criança nomear algum brinquedo, a criança nomear os pais, nomear tia Jaque, pedir possibilidade de escolha, né? Como eu falei para vocês lá, a questão da fala, às vezes a criança ela não consegue pedir. E às vezes a via que ela utiliza de comunicação é o gritar, é o bater, é o se machucar. Então, quando a gente identifica isso, a gente vai ensinar essa criança a pedir, né? E a gente vai oferecer para ela a possibilidade de escolha. Você quer esse ou esse? Se a criança não emite ali, eu quero ou dá, eu vou fazer isso através do apontar. Que o apontar é um ato comunicativo, né? E aí, dentro do que ela vai apresentando, eu vou modelando até que ela consiga ali pedir de maneira bem mais eficaz. A variação, que foi o que eu falei para vocês, a importância da gente variar com as crianças. Eu gosto muito de dar um exemplo que já chegou para mim, por exemplo, a criança ela vem de outro profissional, o profissional ele não trabalha na linha da variação. E aí eu vou lá e pergunto para ela, como é que você se chama? Ela não me responde. Mas aí quando eu pergunto para ela, qual é o seu nome? Ela responde, Maria. Qual é a questão aí? O profissional, ele sempre trabalhou na mesma linha, ele não variou. Então, a criança entende que aquela categoria ali, aquela pergunta ali que está sendo feita, só pode ser respondida dessa forma. E quando eu abro esse leque de possibilidades, quando eu vario, a criança entende ali, né, que eu posso perguntar de diversas maneiras e que quer dizer exatamente aqui, responder o meu nome, tá? Troca de turno, que é uma ótima oportunidade para ensinar a criança o esperar, que é aquela ideia do minha vez, sua vez. Muitas crianças têm dificuldade com relação a isso, né? Então, às vezes a criança toma, às vezes a criança vai ali com o movimento de pegar, às vezes a criança não aceita a troca de turno, tem que ser ela todas as vezes. Então, isso é uma questão também que a gente trabalha. Então, tô lá batendo numa caixinha para derrubar o gelinho. Então, e eu explico. De quem é a vez agora? Eu enfatizo muito na minha fala. É a vez de João. E agora, me empresta, é a vez de tia Jaque. Eu bato, ele precisa esperar a minha vez e depois é a dele, tá? Essa questão da fala ajuda muito como dica verbal, né? Para que ele entenda ali a vez de cada um. Atenção compartilhada, que nada mais é que essa troca, né, com o outro. Então, assim, eu trocar, é o olhar, é a conexão, é o falar. Você achou, escondeu. E aí a criança olhar para você, que é uma questão que as crianças normalmente têm dificuldade. A questão do suporte, né, e a gente fala nos níveis do autismo. Então, tem lá nível leve, nível moderado, nível grave. Então, assim, dentro do que essa criança apresenta, muitas vezes a gente vai precisar de suporte, oferecer suporte para que ela consiga ali corresponder. Então, vamos lá, eu quero ensinar essa criança a apontar. Mas ela ainda não sabe, ela não consegue, ela não tem a habilidade do imitar. Então, por mais que eu faça o movimento, ela não vai fazer. E aí eu dou suporte para que ela entenda o que é o apontar, tá? E aí entra na questão da variação, como eu falei para vocês. Então, hoje, eu considero, né, que a variação é uma ferramenta fundamental na aprendizagem do TEA, porque eu consigo trabalhar a flexibilidade com as crianças. Então, como são crianças inflexíveis e rígidas, quando eu vou na linha da variação, eu consigo aumentar os níveis aí de aprendizado, porque eu estou variando dentro das minhas propostas, tá? E aí, a variação, ele pode ser nos brinquedos, eles podem ser na brincadeira, eles podem ser na forma de brincar, na forma de falar, na forma de reforçar. A ideia é que eu consiga promover ali, né? Eu consigo oferecer, na verdade, dentro do meu atendimento, a variação com esse público, tá? Para ele não ficar sob controle de uma só. Se eles têm a repetição, como é que eu vou fazer da mesma forma? Eu não estou fazendo a repetição com ele? Não, eu preciso variar. Eu preciso inovar aí dentro dessas minhas intervenções. E aí, variar, e quando eu falo na brincadeira, eu coloquei isso aqui para dar um exemplo de uma família, né, que eu dou orientação para eles,
E aí ela pegou, achei engraçado, que ela pegou essa fita para brincar. Achei magnífico, né? A criatividade dela. E aí, nessa brincadeira, a ideia que ela tinha feito era jogar para ele, jogar para rodar, né? Assim, ele estava aqui, ela ia lá e ensinava ele a jogar. E aí ele ia, né? E tentava fazer, não conseguia. E aí depois ele conseguia, ele ia lá pegar e brincava de uma outra forma. Nesse momento que ele ia brincar de uma outra forma, a mãe pegou, né, isso no vídeo que ela mandou, tomou o brinquedo dele, falou, não, filho, é assim. O que eu chamo a atenção aí, né? Poxa, ele criou uma oportunidade de aprendizado. Vamos entrar dentro da oportunidade dele, ele variou. Ele saiu do que ele estava fazendo desse movimento e criou uma forma. Por que não entrar dentro daquela forma dele ali para brincar e para variar? Ah, então é assim? Girou. Agora vamos fazer assim, ó. Bota no braço e gira. Então, a ideia é criar essas possibilidades. E muitas vezes, na maioria das vezes, a criança te dá essa possibilidade. O que é que normalmente os profissionais e os pais eles fazem? Eles cortam, né? E aí a criança, às vezes, traz algo que é diferenciado e os pais acabam cortando. Então, a gente precisa ter esse olhar aí muito cuidadoso. E o outro exemplo que eu trouxe, na verdade, seria nesse sentido, né? Assim, então, quando a criança ela tá brincando com algo, a primeira via, muitas vezes, que eu vou tentar acessar ela é imitar o que ela tá fazendo, para depois eu conseguir conquistá-la e solicitar algo dela. Então, se é uma criança que está brincando com o urso de uma forma, eu vou brincar com o urso da mesma forma que ela, vou mostrar que eu sou amiguinha dela, e depois disso eu vou variar ali dentro da brincadeira. Então, eu vou fazer sons, eu vou fazer um movimento diferente, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijo, eu vou dar comidinha. E aí, dentro disso, a criança consegue observar, porque eu me conectei com ela antes, eu já fui lá fazendo um movimento, né? E aí eu consigo ter respostas significativas dela, tá bom? E aí, pais como coterapeutas, né? Esses dias uma pessoa me perguntou no Instagram, Jaque, o que você considera mais difícil no atendimento infantil? E eu considero, assim, fielmente, que é a participação dos pais, sabe? É muito difícil você não ter pais tão colaborativos. E, assim, eu sempre deixo claro no primeiro dia, né? O primeiro contato com esses pais, eu preciso da participação de vocês. Porque se vocês não participarem, não faz sentido vocês pagarem por esse serviço, vocês estarem trazendo a criança aqui toda semana, não faz sentido para mim. Para mim, não é algo que eu quero, sabe? Eu não quero receber o dinheiro de um pai se ele não colabora. Então, eu preciso com que essa criança evolua. Eles querem, da mesma forma eu quero também. Então, eu preciso ver resultados. Isso é reforçador para mim. Então, assim, os pais, eles precisam entrar. Hoje, né, sendo muito sincera assim com vocês, das crianças que eu atendo, pouquíssimos não participam. Mas não é nem que não participam, eles não são tão engajados, mas boa parte, assim, participa. E eles participam porque eles percebem os resultados quando eles começam a intervir. Tem um autor mesmo que ele fala, se você tem 1 hora com a criança, treine os pais. Então, é esse movimento que eu faço, né? Eu atendo a criança, existem crianças que elas vão para o atendimento mais de uma vez, mas independente a criança ir 1 vez ou 2, a orientação é exatamente a mesma, né? Que precisa estimular, o que ele pode ser feito, eu entrego uma listinha do que precisa ser feito, eu até brinco muitas vezes, eu falo, olha, eu pego no pé, viu? Às vezes, quando eu percebo que eu tô pegando muito no pé, eu falo, tô pegando muito no seu pé, né? Sinaliza, assim, eu tento estabelecer uma comunicação, gente, uma relação muito boa com os pais, né? Tanto que quando eu entrego o material, eu falo, olha, se ficar difícil, me fale, que ficou, não tem problema, entende? Mas eu preciso me conectar com a ideia que precisa fazer sentido para eles. E aí, quando a criança responde, eu pego isso como evidência e mostro para eles. Tá vendo como é importante a sua participação? Tá vendo como é importante quando você estimula em casa? Que só aqui a gente não vai dar conta? E aí, por isso, da importância desses pais como coterapeutas. Então, eles precisam participar. Não existe atendimento infantil sem participação dos pais, tá? Então, para a gente ter resultados, eles precisam participar. E aí, por quê, né, Jaque? Por que é importante essa estimulação dos pais? Primeiro, porque se a gente for parar para pensar, né, os estudos que, se vocês forem buscar aí sobre autismo, eles colocam uma carga horária muito alta de intervenção, né? 15 horas, 14 horas, 16 horas, 20 horas, né? Uma semana toda aí de intervenção. Financeiramente, os pais não conseguem e até para o profissional, muitas vezes, ele não tem essa carga horária disponível para essa criança. Segundo, quando a gente pensa em intervenção, a gente precisa pensar nisso. Se uma criança ela tem ali 1 hora com o profissional, ela tem o resto do tempo com a família. Então, a família precisa estar ciente do processo da criança. Lembra que eu falei lá do PEI?
Lembra que eu falei dos objetivos? Eles precisam entender o que eu estou trabalhando com aquela criança. Então, se eu estou trabalhando contato visual, eles precisam ter conhecimento. Se eu estou trabalhando alguma habilidade de comportamento, eles precisam ter conhecimento. Não só eles, como outros membros da família e aí também escola. Então, todo mundo precisa estar ciente do funcionamento daquela criança. Porque todo mundo tem que trabalhar na mesma linha. Escola, profissionais, pais, entende? E a importância dessa estimulação a nível de generalização, que o que ele faz lá com o Jaque, então se ele está olhando para a tia Jaque, se ele está conseguindo fazer respiração de cheira a velhinha, cheira a flor e assopra a velhinha como forma de autorregulação, ele precisa fazer isso nos outros ambientes, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui a generalização. E as habilidades diárias seria na ideia de que, assim, existem habilidades que realmente a gente não vai conseguir trabalhar no consultório. Tá? Então, esses pais vão precisar trabalhar em casa. A nível específico de uma habilidade de autocuidado, lavar o cabelo, tomar banho, fazer xixi, ou uma habilidade a nível de autocuidado de vida diária. Por exemplo, ele cortar uma maçã, por exemplo, uma adolescente esses dias de 15 anos, a mãe falou que tinha muito medo dela cortar laranja, ela gosta muito de laranja. Mas eu preciso oferecer a oportunidade de aprender, senão ela nunca vai aprender, né? Então, assim, por que não estar do lado dela e oferecer todo o suporte para que ela aprenda essa habilidade? Se ela hoje tem 15 anos, ela tem todo o potencial ali para aprender, né? Então, muitas vezes os pais só precisam de um empurrãozinho, assim, para conseguir colocar em prática. E outra questão também, né, a nível de habilidades diárias, habilidade de vida diária, que eu falei para vocês, é que existem propostas específicas que realmente você pode estimular por uma via no consultório, os pais podem dar continuidade daquela mesma via e de uma maneira mais ampliada em casa. Por exemplo, eu tenho uma criança no consultório que eu estou trabalhando o conceito frente e costas. Então, ele troca muito a parte da frente e a parte de trás da roupa. E aí, eu tenho trabalhado com recurso com ele no consultório, que ele até tem respondido bem, mas quando parte para a roupa em si, ele troca. Já que você vai trabalhar a troca de roupa em si no consultório, não vou, até porque a gente não tem tempo, até porque eu tenho outras habilidades para trabalhar. E aí, o que eu faço? Eu trabalho com recurso, passo o recurso para casa e peço para a mãe estimular com as roupas. Entende? Então, por isso que precisa dessa colaboração. E aí, uma grande questão, né? E aí entra muito o trabalho do psicólogo, principalmente quando tem crianças com birras e com comportamentos difíceis. De imediato, ele levanta a mãozinha e pensa no psicólogo. E aí, eu trouxe esse dado para vocês, que em média 60% das crianças no início do tratamento apresentam problema significativo de comportamento. Isso é muito comum, né? E muitas vezes aí esses comportamentos eles são reforçados pelos pais. Essa semana mesmo eu atendi uma criança, né, nova no consultório, e aí a mãe tinha sinalizado da questão da birra, e aí ok, né? Tranquilo para mim, não tem isso não é nenhum problema, essa questão da birra comigo. Eu vou criando estratégias ali, e é legal quando a criança evolui, né? A gente consegue mostrar isso para a família. E aí ela foi, né, toda rigidazinha, acho que ela tinha o quê? 2 anos e meio, alguma coisa assim. E aí ela foi indo pela via da comunicação de maneira inadequada comigo, né? De gritar comigo, de vir para cima para pegar o brinquedo. Aí ela percebeu que comigo não funcionava naquele formato, né? Ela começou a estar mais atenta. E é até engraçado, assim, né? O olhar da criança. Crianças são cientistas, então assim, elas percebem todo esse movimento, elas percebem como é que você responde aos comportamentos dela. E aí foi engraçado, né? Que ela viu que eu não ia dar. Aí eu peguei o item dela e falei, olha, eu sei que você quer, eu sei que você tá chateada, mas assim, tia Jaque não consegue te dar. Aí eu levantei o item e fiquei esperando ela. Ela se jogou no chão, não chorou, bateu a perninha e olhou pra mim. Eu tô chorando! Tipo assim, olhe pra mim, eu estou chorando, você não vai fazer nada? Porque, gente, na via do contexto de casa, na via do contexto domiciliar, é a via que ela tem as coisas. Então, ela tá tentando comigo ver se aquela via dá certo. E aí, depois que ela percebeu que não dava certo, não tem que a mãe falou, ela quase não emite nada na fala. Ela tem, né, o repertório ali da fala, mas ela não emite. Depois que ela percebeu que eu não ia dar nada para ela naquela via, ela começou a pedir, mas quero dar, e aí entrou no repertório tão amplo ali, né, da linguagem, que em casa ela não emite, porque a via que ela utiliza ali, comunicação, é o comportamento inadequado, né, e aí entra a importância dessa estimulação. E aí, o que eu preciso saber, né? Às vezes os pais falam, birrou do nada, chorou do nada, fez isso do nada. Não é do nada. Tem sempre alguma coisa que antecede esse comportamento. E a gente precisa orientar os pais, psicoeducar,
na ideia, peraí, o que foi que antecedeu esse comportamento? Qual foi a consequência desse comportamento? Então, quando os pais entendem desse processo, que aí a gente chama de análise funcional, eles passam os pais começam a ajudar a gente dentro desse trabalho, dessa intervenção. Normalmente, um dos comportamentos mais frequentes é a agressão física, né? Quando essa criança se machuca, jogar e destruir objetos, o choro, se jogar no chão, a agressão verbal, a autoagressão, o agredir o outro, né? Que seria agressão física, a autoagressão, que seria o se agredir, o vômito induzido. Então, assim, ó, tem uma linha de comportamentos aí que são apresentados, mas sempre eu preciso entender o que antecede esse comportamento. Foi a retirada? O que foi que fez com que aquela criança emitisse aquele comportamento, tá? E aí, muitas vezes, a gente precisa do contato de outros profissionais. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma criança que ela tinha muitos comportamentos de puxar o cabelo e bater na cabeça. E aí, o que eu penso? Peraí, será que não tem alguma questão a nível de a cabeça tá coçando, ou ela tá sentindo alguma dor de cabeça? Eu preciso pensar em todos os aspectos, né? Não preciso só, ali é uma birra, ela tá querendo. Mas peraí, o que tá por trás dessa birra? Né? Eu preciso fazer essa análise de maneira mais geral. E alguns profissionais, eles podem ajudar dentro desse trabalho, tá? E aí é necessário, né, várias pessoas envolvidas dentro desse trabalho. Então, a gente pensa aí na família, a gente pensa nos cuidadores, a gente pensa no terapeuta. Então, todo mundo que tem contato com essa criança. Falei para vocês lá, né, da análise funcional. Normalmente, eu entrego uma fichinha para os pais e peço para eles preencherem, né, o que é que antecede, qual é o comportamento, qual é a consequência, o que mantém o comportamento dessa criança. Eu falo a nível inadequado, é a consequência que esses pais dão, tá? Então, às vezes ela apresenta uma classe de comportamento, se jogou no chão, gritou, bateu, vários, mas a consequência acaba sendo ali, a função, na verdade, acaba sendo a mesma, que é, por exemplo, conseguir algo que ela quer. E aí, quando a gente orienta esses pais, eles começam a entender e começam a agir de maneira diferente, tá? Só já finalizando, trazer essa diferença de birra e crise, né? Muitos pais também trazem essa dificuldade em entender. Eu sempre gosto de utilizar um exemplo em que a birra, muitas vezes, é sempre nessa. A gente sempre precisa diferenciar birra e crise nesse olhar do que antecede esse comportamento. Porque, às vezes, o comportamento que a criança apresenta ali não necessariamente é uma crise, às vezes é uma birra. Ou é uma birra e não necessariamente... o pai configura como uma birra, mas não necessariamente é uma birra, é uma crise. O que antecede esse comportamento, né? Às vezes, a criança ela vai emitir ali uma mudança de comportamento a nível que vai ser de observação, então a gente consegue observar ali o que aconteceu, e às vezes é uma questão interna. Então, eu preciso sempre entender, para eu conseguir diferenciar, né? Para você conseguir diferenciar o que é birra e crise, você precisa fazer análise desse comportamento. O que antecedeu, o que aconteceu, foi algo de observação, não foi? É algo interno, é algo externo? Porque na medida que eu for entendendo isso, na medida que eu for entendendo também o funcionamento dessa criança, eu vou conseguindo, isso aqui eu vou nomear de birra. Isso aqui que ela apresenta, eu vou nomear de crise. Então, quando a criança apresenta essas desregulações, eu consigo trazer ali diferenciação do que é birra e do que é crise, e eu tenho um comportamento específico para aquele tipo de comportamento ali apresentado, tá? E aqui são algumas sugestões de leitura, né? Esse aqui, intervenção precoce no autismo, é a questão da... Antes, né, se utilizava o termo Denver, mas seria uma intervenção mais naturalista. Tem até Tiago Lopes trabalha com esse tipo de método. Tem Maíra Gaiato, né, que é expert aí no autismo, então super indico. Ela tem uma linguagem aí muito acessível. Esse livro aqui, Autismo, Compreender e Agir, ele é super legal para entender essa questão da família e a nível de orientação. O Rezinho Autista, ele é ótimo para orientação e para entendimento de comportamentos difíceis, e aí a gente pensa até mesmo no TOD, né, que às vezes pode vir como comorbidade do autismo. E esse aqui traz a ideia do entendimento do autismo de maneira mais geral, tá? E aí existe essa fala, né, de Cíntia Leão, eu gosto muito de usar ele, acho que tem a ver com a palestra, com essa fala, que ensina-me de várias maneiras que eu sou capaz de aprender, e acho que é isso que eu penso, né, deles, assim. Existem muitas possibilidades, a gente só precisa ter um olhar diferenciado, um cuidado, que aí eles conseguem aprender de diversas formas. Acho que quando a gente consegue pensar, assim, e a gente consegue observar essas mudanças de comportamento,
começa a fazer sentido. Realmente a via com eles é essa, né? Então, a gente precisa de profissionais aí mais dedicados, mais dedicados, que buscam estudar aí para oferecer o melhor para essa criança e para essa família, tá? E aí é isso, gente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair, viu? Ai, deixa eu ver. Prontinho. Deixa eu remover aqui a sua tela. Pronto. Pode voltar aqui para a sala inicial da gente. Fecho aqui? Pode fechar. Eu interromper compartilhamento, né? Isso. Já que antes das dúvidas, eu me sinto na obrigação de compartilhar, né, o quanto a gente ficou maravilhado com a sua exposição. Ah, tô feliz. Porque, cara, eu como profissional de psicologia hoje, enxergo a forma que você trouxe os conceitos da análise do comportamento, da terapia cognitiva comportamental, trazer de uma forma tão didática, tão acessível, né? Isso é psicologia de verdade, né? A gente jura isso quando sai da academia, né? Tornar a psicologia acessível a todas as pessoas, as instituições, né? E 2 pontos, né? Além desse, um outro que me deixa muito feliz em ver você trazendo aqui para a gente, né? A questão dos limites das individualidades das crianças, né? Porque é muito comum o discurso, por exemplo, de que cada criança tem seu tempo, mas até onde é esse tempo, né? Entendendo a criança como sujeito biopsicossocial. Então, além dos aspectos psicológicos, a gente tem que respeitar esse aspecto biológico também, né? Existem grandes marcos do desenvolvimento que a gente precisa respeitar, e você trouxe isso logo no começo, né? Deixando bem claro, né, juntamente com a preciosíssima informação, né, de que autismo não é mina de ouro, né? Não, a gente percebe isso às vezes próximo da gente, né? E a gente percebe o quanto isso complica até o trabalho com a nossa classe, né? E você traz o tema do autismo com muita propriedade e muita responsabilidade. É muito bom, a gente fica muito feliz em compartilhar esse momento com você, né? Porque são momentos como esse que são os objetivos do evento, né? Esse é a mensagem que a gente quer trazer, né? E ter você como aliada aqui hoje, né? Não tem palavras que paguem, né? Foi muito bom, Jaque. Muito obrigado. Fico feliz. Eu sempre normalmente nas minhas falas, né, eu gosto de falar que eu fico plantando sementinhas com relação ao autismo, né? Eu acho que a ideia, na verdade, é essa, é compartilhar essa informação de maneira muito clara, né? E assim, e que eu consiga agregar. Eu sempre gosto de falar isso. A partir do momento que eu agrego, tem algum momento da vida aí, vocês podem lembrar de uma fala, de Jaque, que trabalha com autismo. Então, isso faz muito sentido para mim, né? Quando a pessoa consegue lembrar ali de uma coisa que eu falei. E é um cuidado que eu tenho muito grande, assim, de ser clara com relação à questão né, de autismo, a nível de existem profissionais que se engajam, tem muito profissional bom aqui em Feira, mas existe profissional que acaba aí metendo os pés pelas mãos, e a gente sabe que a gente está lidando com sujeitos e com famílias, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Com certeza. Alguma dúvida aí? Tem aqui algumas perguntas. O Silas vai perguntar? Você está... Aí, Silas. Não, pode passar a bola, David. Pronto. A primeira pergunta aqui é de Evanildes. O distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou meninas, e por quê? Então, o último estudo que saiu, né, foi até publicado naquela revista Autismo, se fala muito que o distúrbio acaba sendo, e aí fala até mesmo dos níveis, né? Então, assim, ele é mais frequente em meninos do que em meninas, e normalmente quando ele vem em meninas, acaba sendo muito mais grave, né, mais severo. Então, assim, não é que nos meninos não acontecem assim, mas com as meninas aí, esse autismo muitas vezes pode vir de maneira mais agressiva, tá? E aí envolve essa questão de uma questão neurológica mesmo, tá? E aí depende muito dessa questão da genética, hoje se fala, né? Não se sabe a causa do autismo, se fala a questão multifatorial.
Então, a gente sabe aí de alguns indícios, e a questão genética é algo que pesa muito, então isso acaba tendo uma influência direta aí. Então, se eu tenho um caso de autismo na família, normalmente até na avaliação mesmo, né, quando a gente faz a triagem, a gente já pergunta. Então, se tem uma suspeita ali, eu pergunto, tem caso de autismo na família ou algum outro tipo de transtorno? Se a família fala que sim, isso já é um dado importante ali para minha avaliação. Entendi. Beleza. Tem outra, né? Tem agora elogio para ela. Tem uma de embaixo. Tem uma outra aqui embaixo. Pois Quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? Eles têm, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Como tem para cadeirante específico que tem as placas, nos estabelecimentos a gente não encontra muito falando sobre os direitos do autista. Mas hoje, até que, por exemplo, esse mesmo direito aí que você falou, vamos pensar, a gente tem lá no supermercado a possibilidade de uma gestante, de um cadeirante, ele conseguir ser atendido primeiro, ele consegue ir na fila da prioridade, né, preferencial. Hoje, eles utilizam o sinalzinho do autismo também, então hoje está sendo muito divulgado, antes não era, mas hoje está sendo. Quando Evanilde, né, pergunta em direitos e benefícios, é um mundo de possibilidades. Você precisa ver o que você está perguntando a nível de direito e benefício social. Veja, hoje, né, e aí eu vou entrar dentro de algo específico, que é o benefício que normalmente os pais eles recebem, tá? Então, para esse pai receber esse benefício, essa criança precisa estar dentro do espectro. Então, é como se o pai comprovasse que essa criança ela tem um diagnóstico. Quando o pai consegue comprovar que essa criança tem o diagnóstico, ele entra dentro, né, da solicitação desse benefício, ele precisa também comprovar que ele não tem condição de pagar. Então, tem um valor aí que normalmente eles estipulam por família, que eles precisam ter para que eles estejam incluídos ali dentro desse benefício. Se a família não se enquadra dentro daqueles critérios, eles não recebem esse tipo de benefício. Eu não lembro o valor, mas eu acho que é um salário mínimo, tá? E dentre outros benefícios, a nível de inclusão, e dentre outros, assim, quando falo de direitos e benefícios, é um mundo de possibilidades, né? E é um mundo de coisas envolvidas. Mas que tem direitos e benefícios, tem. Só precisa por exemplo, a questão do plano de saúde, né? Hoje a gente está com uma lei aí que está tentando forçar o plano de saúde a cobrir o tratamento geral das crianças autistas, né? É uma luta que estamos buscando, mas ainda não foi 100% garantida. Mas hoje, o pai que ele tem um plano de saúde, muitas vezes, ou o plano de saúde, ele oferece o profissional para atender aquela criança, que, sendo muito sincera, em Feira de Santana é muito difícil, porque quase nenhum profissional atende autismo pelo plano. Primeiro, pela quantidade de tempo, o profissional ele não consegue oferecer um serviço de qualidade, e eu te digo isso porque eu já atendi durante um tempinho, uns 3 meses, para o plano de saúde, eu não consegui oferecer um trabalho de qualidade, e aí foi quando eu saí. E existem planos que têm uma proposta bem legal. O pai, ele procura o profissional, paga a sessão, e no final do mês de cada sessão, o plano ele reembolsa. Só que depende do plano de saúde. Tem plano de saúde que o pai consegue 100% de reembolso. Tem plano que consegue 75%, tem plano que consegue 50%, depende muito do plano de saúde. Mas, assim, existem alguns benefícios aí que eles acabam tendo, entendeu? Ok. Fora, né, que existem alguns serviços que oferecem atendimento gratuito, mas a gente sabe que a demanda de Feira de Santana é muito grande e muitas famílias elas ficam sem acesso. E aí, por exemplo, a gente tem lá um ambulatório de autismo, né, que visa oferecer esse atendimento gratuito e individualizado. Da última vez, né, que eu tive acesso à lista lá, são mais de 200 crianças, né, que estão na lista de espera. Então, assim, são muitas pessoas, né, e infelizmente a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso. A PAI está totalmente sobrecarregada. Existe um serviço também específico com crianças autistas no Jardim Cruzeiro, eu esqueci o nome agora, mas assim, super lotado, então eles também estão com lista de espera. Então, assim, é super complicado, né, porque tem crescido cada vez mais, e a nível de serviço social, ele não tem dado conta. Com pontuação? Acho que foi, hein? Acho que ela entendeu, no caso, né? Eu também que pais, eles utilizam uns cordões, né, com girassóis, para que pessoas, ao entrar em estabelecimentos, pessoas possam ter mais empatia, mais cuidado com pais, com criança, né?
cordãozinho que o pai usa com girassóis, se não me engano. Cordão. Um cordão, o pai usa um cordão no pescoço como se fosse como se fosse aqueles cordões de crachá. Sim, sim. Como se fosse uma identificação. Ou a depender, tem com sim. Os pais autistas e as crianças. As pessoas terminam julgando muito, né, quando vem as situações com pais de crianças autistas, né, principalmente com as próprias estereotipias, acreditam que a criança está passando por algum tipo de maltrato, né, vem uma situação de birra e quem está de fora acha que é crise, os pais estão lidando mal, né, e infelizmente a gente ainda enxerga algumas situações dessa, né, e é preciso de fato, né, recorrer a ferramentas como essa que o Davidson trouxe, né, praticamente pedindo permissão para dizer, olha, meu filho, minha filha tem um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, então, por favor, tenham paciência, não me cancelem. Sim, e até, não sei se vocês já viram, mas teve uma mãe que foi muito criticada, recente assim, tem tanto tempo, não tem muito tempo não, que ela colocou uma pulseirinha no braço e na do filho, para que ela não se perdesse dele, né, e ela foi bastante criticada. Assim, são vias que os pais utilizam como forma de tentar, assim, sair com a criança da melhor forma possível, né, então muitas crianças, elas são rápidas a nível de correr, rápido a nível de um comportamento inadequado, então os pais, eles vão utilizando. E vejam, assim, eu hoje me conecto muito com a ideia de me colocar no lugar desses pais. Então, assim, eu já presenciei ir para um local, né, para o shopping aqui, com uma criança, e assim, a criança começa a emitir sons e alguns comportamentos, o shopping para olhar, né? Então, assim, ó, existem olhares que estão olhares com o olhar de poxa, você está precisando de água, posso te ajudar? Mas o olhar de muitas pessoas é de julgamento. Eu, enquanto profissional, né, quando eu me coloquei nesse local de mãe, eu me senti péssima, porque eu falei, gente, como é que uma mãe se sente aqui, né, de ter essas pessoas olhando dessa forma de julgamento, né? Às vezes você só está querendo ali controlar o comportamento da criança e você vem e uma pessoa te olha dessa forma. Olha o manejo emocional e comportamental que esses pais precisam ter. Por isso que eu entendo quando eles falam que é muito difícil sair. Não é que eles não vão sair, a gente vai dar todas as habilidades e vai trabalhar com eles em cima disso. Mas, assim, é muito difícil. Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade que não respeita, que exclui, que não inclui. Então, assim, o que a gente puder. Então, essa iniciativa de vocês, né, de divulgar a informação, eu considero como uma alternativa super importante, porque quanto mais a gente divulga o autismo, mais pessoas conhecem, a gente consegue incluir mais o autismo aí na sociedade, né? Que é uma coisa que está sendo tão difícil. Show desativado, Silas. Não, eu aqui, na verdade, com certeza, e o áudio desligado. Enfim, Jaque, creio que por hoje é só, né? Só reforçando mais uma vez, sua fala foi muito pertinente. Muito bom ter você aqui com a gente, né? Espero que possamos nos encontrar novamente, né? PC afora. E é com muito prazer que, em nome do certo, né, a gente vem firmar, né, nosso agradecimento, né? E esperamos contar com você novamente, tá bom? Eu que agradeço. Qualquer coisa, estou à disposição, viu? Igualmente, pode deixar. Um beijo, obrigada, tchau. Tchau, obrigadão.